Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Eu gosto muito de acessar o site da Hemeroteca Digital e eu já falei várias vezes, né, desse site aqui no canal do YouTube, lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. E eu gosto muito de ver, assim, aquelas artistas, jogadores que hoje são unanimidades, né, por conta do seu talento, das suas vitórias, né, e ver como é que a imprensa, né, a galera via esses artistas, esses jogadores, né, no momento que eles estavam atuando. E eu estou vendo aqui na revista O Cruzeiro, de 8 de junho de 1968, uma fala bem interessante. É a fala do Paulo Machado de Carvalho, ele que foi, né, o chefe da delegação da seleção brasileira durante as Copas de 1968 e 1962, quando a seleção ganhou, né, o bicampeonato mundial, né, seguido. E olha a manchete que a revista O Cruzeiro traz, ó, de 8 de junho de 1968. Pelé atrapalha na seleção. Daí você pensa assim, como é que pode alguém falar que o Pelé atrapalha na seleção? Como assim? O Paulo Machado de Carvalho, que viu o Pelé explodir, né, lá na Copa da Suécia, quando o Brasil ganhou o primeiro campeonato mundial, será que ele não viu o talento do Pelé? Será que ele desencantou com o Pelé? Por que ele falava que atrapalhava? Né? Tipo aquelas manchetes que tem na capa dos jornais das revistas, né? Mais para chamar a atenção do leitor, para atrair, né, o olhar do leitor. E foi o que eu fiz. Eu pensei, gente, como é que pode? Como é que pode, né, pensar isso do Pelé? Ainda mais em 1968, né, que o Brasil estava disputando as eliminatórias para a Copa do México, né, em 1970. Eu fiquei pensando, como assim? Né? Aí a gente vê, né, que em 1970 o Pelé só faltou fazer chover lá no México, né? Fez de tudo. Aí nós vemos que 2 anos antes, né, tinha essas matérias falando dele. Né? É interessante ver isso, né? Ver como hoje nós vemos o Pelé, né, uma unanimidade. Não tem jeito de você falar quem é o melhor jogador de todos os tempos. Né? O Pelé está acima de tudo, né? O Pelé é o concurso. Né? Mas quando a gente entra na reportagem que nós vemos o que o Paulo Machado de Carvalho quis dizer sobre o Pelé atrapalhar na seleção. É lógico que eu tomei um susto, mas aqui tá, né, na revista O Cruzeiro, ele falando. Pelé em excursão só atrapalha. Por mim, não convocaria para essa primeira viagem. Ele só deve ser chamado quando for mesmo para valer. Na hora de somar os pontos, aí é que ele funciona. Em excursão, acontece que os novos ficam inibidos, só se preocupam em casar com ele. É uma mania que já estragou muita gente boa. Por sua vez, ele é muito sensível para recusar ajuda. No fim, ele continua sendo quem é, e os outros nem sequer repetem o que costumam fazer nos clubes. Não dá. Quem o conhece sabe que não dá, nunca deu. Assim, com essas palavras, o Marechal Paulo Machado de Carvalho define seu primeiro ponto de vista sobre a seleção brasileira no presente e no futuro, tomando como referência o único titular indiscutível do time. Aí por que chama ele de general? Porque ele era militar? Não, porque ele foi o Marechal da Copa em 1958 e 1962. Esse daqui, ó, Paulo Machado de Carvalho, né, dividindo foto aqui com o Pelé na revista Manchete. Daí nós vemos, né, que o Pelé atrapalhava no sentido de inibir, né, que novos talentos pudessem surgir. Né? Ele poderia, né, a estrela dele, o brilho dele poderia ofuscar outros jogadores de se destacarem na seleção. E na reportagem, o Paulo Machado de Carvalho ele até recorda que as duas conquistas da seleção brasileira, né, seguidas, 1958 e 1962, foram importantes para que a criançada, né, os jovens se interessassem pelo futebol e mostrassem seus talentos. Por isso que ele fala que o Pelé atrapalharia na seleção nessas excursões que a seleção fazia no exterior. Né? E era comum, não somente a seleção, mas
muitos times do Brasil fazerem excursões no exterior. O time do Santos, que era o time do Pelé, fazia várias excursões, né? Porque todo mundo queria ver o Pelé, queria ver o futebol brasileiro que estava em evidência naquela época. Então é bacana a gente ver uma manchete chamativa e quando a gente lê, né, não era bem, né, um atrapalhar no sentido, no mau sentido, né, mas sim naquela questão de evitar, né, o Pelé acabaria, né, evitando que outros talentos, outros craques surgissem também, né, mas ele era indiscutível, era ele e mais 10, certinho? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!